Jesus, desafiaram Jesus, porque fazia milagres em dias errados e sem permissão. Amados irmãos e irmãs, graça e paz da parte de Deus nosso Pai, o amor de Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos aqueles que forem alcançados por esta transmissão. Este é o programa da Comunidade Católicos em Dublin, que tem por objetivo, que tem por meta nutrir o povo de Deus com a palavra de Deus, nestes dias em que estamos impossibilitados de frequentar nossas igrejas, de termos nossos momentos juntos de oração. Então, nós sabemos, pela nossa fé, que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, esse programa tem por objetivo ser um nutrimento para o povo de Deus, para os irmãos, nesses dias, vamos dizer assim, de uma certa abstinência da vida comunitária. Então, fazemos votos de que esse objetivo alcance o seu propósito, ou seja, alcance a meta de ser um meio de nutrir e de alimentar espiritualmente a fé da comunidade, com a palavra de Deus, é claro. Por isso nosso programa é da liturgia diária. Nós iremos hoje ler, iremos proclamar o texto do Evangelho de São João. A leitura vai ser do Evangelho de São João, capítulo 10, versos de 31 a 42. Então nós iremos proceder com a leitura do texto do Evangelho de São João. E antes de ouvir, vamos fazer uma prece ao Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, sejam bem aceitas as palavras da minha boca e o meditar do meu coração, ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você pode dizer amém. Essa prece é para que o Senhor possa conduzir o nosso falar, mas também o Senhor possa conduzir o seu escutar. Que o Senhor possa ungir a mim que estou falando, mas também a você que ouve. É muito importante que o ouvinte abra o coração para apreciar a palavra que o Senhor irá nos comunicar. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, os judeus pegaram pedras para apedrejar Jesus. E ele lhes disse: por ordem do Pai, mostrei-vos muitas obras. Por qual delas quereis me apedrejar? Os judeus responderam: não queremos te apedrejar por causa das obras boas, mas por causa da blasfêmia, porque sendo apenas um homem, tu te fazes Deus. Jesus disse: acaso não está escrito na vossa lei, eu disse, vós sois deuses? Ora, ninguém pode anular a Escritura. Se a lei chama deuses as pessoas às quais se dirigiu a palavra de Deus,
por que não me acusais? Por que então me acusais de blasfêmia, quando eu digo que sou filho de Deus? Eu, a quem o Pai consagrou e enviou ao mundo? Se eu não faço as obras do meu Pai, então acrediteis em mim. Então não acrediteis em mim. Mas se eu faço, mesmo que não queiras acreditar em mim, acreditai nas minhas obras, para que saibais e reconheçais que o Pai está em mim e eu no Pai. Outra vez procuravam prender Jesus, mas ele escapou das mãos dele. Jesus passou para o outro lado do Jordão e foi para um lugar onde antes João tinha batizado e permaneceu ali. Muitos foram ter com ele e diziam: João não realizou nenhum sinal, mas tudo o que ele disse a respeito deste homem é verdade. E muitos ali acreditaram nele. Palavra da salvação. Nós digamos, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, nós iremos nesse momento meditar sobre esta palavra. E a primeira coisa que nós observamos no relato do Evangelho de São João é exatamente um contraste. O relato descreve duas cenas. Jesus em Jerusalém, né? Ele vai à festa da dedicação, ele vai a Jerusalém, que é o centro, é o coração do mundo judeu. É o centro da história de fé, o centro da história da salvação. Se a gente pega as escrituras, a gente sabe que, por exemplo, nos evangelhos sinóticos, só existe uma única viagem de Jesus para Jerusalém, descrita ali. E Jesus termina sua missão em Jerusalém. E se a gente vai, por exemplo, em Atos dos Apóstolos, a igreja começa a sua missão em Jerusalém. Então Jerusalém é o centro do projeto divino, do plano de Deus. Ali Jesus cumpre sua missão, o ômega, o ponto ômega da missão de Jesus é em Jerusalém, enquanto que o ponto alfa, o ponto de partida da missão da igreja é Jerusalém. Então nós temos uma cena em Jerusalém e uma segunda cena às margens do Jordão, provavelmente em Betânia, ali onde João Batista costumava batizar. E ali existe um contraste. Por um lado, nós vemos os judeus que se recusam a crer em Jesus e que decidem ali naquele momento matar Jesus. E por outro lado, nós vemos aqueles que eram seguidores de João Batista que acreditaram em Jesus, acreditaram no Senhor. Então nós vemos ali um contraste. Por um lado, nós temos a rejeição à pessoa de Jesus, a recusa em aderir à fé, a hostilidade a Jesus, o fechamento à fé. E por outro lado, nós vemos ali no Jordão essa abertura à fé e essa atitude, vamos dizer assim, de observar os fatos, observar o que Jesus fez, o que João Batista disse. Esse contraste é como se fosse uma tela de Caravaggio, sombra e luz, fé e incredulidade, abertura e fechamento,
preconceito e senso de realidade. Mas vamos nos ater à primeira cena, a cena em Jerusalém. Os judeus decidem matar João Batista. Aqui eu gostaria de fazer uma pequena explicação. Aliás, decidem matar Jesus. Aqui, e pegam pedras para apedrejá-lo. Aqui eu gostaria de fazer uma pequena, vamos dizer assim, interrupção na explicação geral e esclarecer um pequeno fato. O termo usa os judeus, mas é óbvio que quando se usa no Evangelho de João a expressão os judeus, não se trata de uma acusação ao povo judeu, de um modo geral, porque é claro que judeu foi quem escreveu o próprio Evangelho, João era judeu, e judeus também foram aqueles que acreditaram em Jesus lá nas margens do Jordão. Aqui nós poderíamos falar de uma espécie de processo metonímico, porque judeus aqui é um termo técnico, repito, não é uma acusação contra o povo judeu de um modo geral, em hipótese alguma. Nossa Senhora era judia, todos os apóstolos foram judeus, então aqui não se trata em hipótese alguma de acusação aos judeus, mas é um termo técnico para falar de alguns grupos, né, como os fariseus, os saduceus, os escribas, ou seja, a elite do povo judeu. Então, quando a gente escuta a expressão os judeus, a gente deve entender a elite do povo judeu, né? Aqui, como eu falei, é uma espécie de processo metonímico, né? Uma figura de linguagem em que se toma uma parte pelo todo, não é? Quando a gente estuda português, isso é comum se darem como exemplo de metonímia, quando se vê um barco e diz, lá vem as velas, né? As velas não é o barco, é uma parte do barco. Pois bem, os judeus aqui não são os judeus, do modo o povo judeu, mas uma parte do povo judeu, ou seja, a elite do povo judeu. Então, quando ouvimos em João falar os judeus, então a gente coloca na cabeça a elite do povo judeu, os escribas, os fariseus, os membros do Sinédrio, do Conselho, Supremo Conselho de Israel, né? A gente tem o Supremo no Brasil, também Israel tinha o seu Supremo, né? Era o Sinédrio. Então eles se colocaram num fechamento em relação a Jesus. E qual é a razão? Aqui é interessante observar o diálogo que Jesus estabelece com os judeus, com a elite do povo judeu, né? Jesus estabelece um diálogo porque eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, para matar Jesus. O apedrejamento é a pena de morte do povo de Israel, assim como a guilhotina era a pena de morte dos revolucionários franceses, assim como o enforcamento era a pena de morte em muitas nações europeias. O apedrejamento, a crucificação era a pena de morte dos romanos, o apedrejamento era a sentença de morte dos judeus, a lapidação. Então eles decidiram matar Jesus. E Jesus pergunta, veja, eu fiz muitas boas obras no meio de vocês. Eu transformei água em vinho, eu fiz o paralítico andar, eu fiz o cego ver, surdos ouviram, realizei muitas boas obras. E por qual delas quereis me matar? Esse é o diálogo de Jesus. Jesus deu muitos sinais a eles. E eles dizem, não é por causa das boas obras que queremos te matar, mas porque tu blasfemaste. Ou seja, eles dizem claramente, eles formulam claramente qual é a acusação que pesa sobre Jesus. Eles dizem, porque tu sendo apenas, o texto diz exatamente isso, né? Porque sendo apenas um homem, tu te fazes Deus.
Essa é a acusação que pesa sobre Jesus. Quando a gente observa e vê o julgamento de Jesus, né? O julgamento não começa diante de Pôncio Pilatos, mas o julgamento começa lá diante do Sinédrio. Então, é as duas faces da mesma moeda. Embora lá diante de Pôncio Pilatos eles queiram dar ao julgamento de Jesus uma motivação política, nós sabemos que essa é uma falsa acusação, não é? É uma falsa acusação. A razão pela qual decidiram matar Jesus não é uma razão de natureza política, mas de natureza religiosa. Veja, eu ouvi a música de Padre Zezinho, que eu gosto muito, desde criança sempre ouvi muito Padre Zezinho. A música se chama Yeshua. Lá na minha casa era assim, tinha uma irmã que era fã de Roberto Carlos, ela continua sendo fã de Roberto Carlos. Então todos os anos lá em casa se comprava para minha irmã um CD de Roberto Carlos e para minha mãe um CD de Padre Zezinho. Então eu conheço todas as músicas de Padre Zezinho. E no CD diz assim: e condenaram Jesus. Por que condenaram Jesus? E uma das razões que ele coloca é que porque fazia milagres, é verdade, em dias errados, por ser um revolucionário, mas eu diria que essa razão política não é propriamente verdadeira. Embora apareça ali no julgamento, a real motivação da morte de Jesus é de natureza religiosa. Está aqui bem formulada. Porque Jesus blasfemou. E qual é a blasfêmia de Jesus? Os judeus dizem aqui: porque sendo homem, tu te fazes Deus. Tu te apresenta como Deus. Então, essa é a maior razão pela qual os judeus, a elite de Israel, não suporta Jesus Cristo. Porque Jesus se apresenta como Deus. Aqui eu gostaria de retomar algo que disse em outras meditações anteriores. Uma certa historiografia costuma acusar a igreja de que a verdade, vamos dizer assim, que a divindade de Jesus é uma criação de Constantino no século IV. Veja, quando a gente lê as escrituras com atenção, a gente percebe que ela é totalmente infundada. Eu gostaria de bater nesta tecla, neste ponto, de que a ideia de que a divindade de Jesus teria sido uma criação constantiniana por razões políticas para a manutenção da unidade do império é uma, vamos dizer, uma inverdade. É uma inverdade, não procede. Por que não procede? Nós estamos vendo aqui. Quando a gente lê a Bíblia, quando a gente lê, é como se fosse, assim, só para comparar, só para a gente entender. É como se eu pegasse um cientista, pegasse um fio de cabelo, um pedaço da pele do seu corpo e com apenas uma minúscula parte de qualquer parte do seu corpo, ele pudesse dar o seu DNA, todas as suas informações, todas as informações genéticas sobre você, se você é homem, se você é mulher, enfim, eles conseguem fazer todo o mapa. Pois bem, assim também é com relação a Jesus Cristo. Basta ler qualquer passagem da Bíblia e nós veremos que Jesus, o tempo todo, ele não fala como um homem, ele fala como Deus. Então, os judeus entenderam, a elite judaica entendeu o discurso de Jesus. Como assim, Frei? Vamos dar apenas um exemplo para ilustrar o que eu estou dizendo. Veja, quando Jesus olha para as pessoas e diz: eu sou o Senhor do sábado. Ora, quem é o Senhor do sábado? É Deus. Ora, quando Jesus diz isso, Jesus está se apresentando como Deus. Ele não está dizendo a palavra eu sou Deus, mas o seu modo de falar só pode ser de Deus. Veja, no Sermão da Montanha, você abre a Bíblia em Mateus 5 e vai lendo até o capítulo 7. E Jesus o tempo todo diz: ouviste o que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. Veja, todos os profetas, quando falavam, eles diziam assim, essa era a fórmula do profeta:
Usavam a expressão hebraica, Vayomer Adonai Elai, assim disse o Senhor. Ou seja, todos os que vieram antes de Jesus sempre falaram como profetas, ou seja, em nome de Deus. A grande diferença de Jesus está que ele não fala em nome de Deus, ele fala como Deus. Jesus não disse, assim me disse o Senhor, oráculo do Senhor. Jesus diz, eu vos digo. Ouviste o que foi dito, eu vos digo. Então Jesus não fala em nome de Deus, mas Jesus fala como Deus. Aqui é que está a grande diferença. Aqui é que está o ponto. Basta lembrarmos também quando Jesus vem nos dizer, Jesus fala, né, em diversas circunstâncias, com esse modo de falar, se apresentando, repito, não em nome de Deus, mas como Deus. De modo que quando os judeus acusam Jesus de se fazer Deus, é curioso que Jesus não diz assim, peraí, vocês não entenderam direito, eu não quis dizer isso, é vocês que não compreenderam as minhas palavras, né? Isso aí é uma fake news. Jesus não diz isso. Jesus não corrige os judeus, não diz assim, vocês estão errados, vocês não me entenderam. Jesus não fala isso. Como nós costumamos dizer, né? Quem cala consente, né? Se eu não faço um contraponto, se eu não corrijo os judeus, isso quer dizer que eu estou confirmando. Então, os judeus entenderam, não é que eles não entenderam Jesus, eles entenderam perfeitamente, eles não aceitaram, mas nós não podemos dizer que eles não entenderam, né? Certa vez eu li um livro de um rabino americano, chama-se Jacob Neusner. Um rabino fala com Jesus. Um rabino fala com Jesus. Esse é o nome do livro. E é muito interessante. Eu me interessei por esse livro porque, lendo um dos livros da trilogia de Bento XVI, ele citou esse livro e eu fiquei curioso, não é? Porque, claro, um rabino, alguém que não faz parte da nossa fé, que lê os evangelhos, e ele diz as razões pelas quais eles não aceitam Jesus. Então ele não aceita Jesus, não é porque ele não entendeu quem é Jesus, é porque ele não se recusa a acreditar naquilo que Jesus diz sobre si mesmo. E o que é que Jesus diz sobre si mesmo? Ele é o Filho de Deus, ele é Deus. Filho de peixe, peixinho é. Se ele é Filho de Deus, ele é Deus. Jesus não esconde, ele não faz um contraponto, ele não diz que eles estão errados. A compreensão deles está correta. Eles só não aceitam o que Jesus está dizendo. Por isso, quando nós vemos os teólogos liberais modernos se recusarem a aceitar a divindade de Jesus, a gente fica dizendo, bom, eles não aceitam porque não querem, como os judeus estão com o coração endurecido, mas está evidente que essa é a razão, né? Eu lembro que quando Jesus entra na sinagoga, certa vez, lá tinha um endemoniado, e o endemoniado diz, eu sei quem tu és, Jesus, tu és o Filho de Deus, tu vieste para nos destruir. Veja, então os demônios sabem quem é Jesus. Agora tem teólogo que não sabe quem é Jesus. Infelizmente, essa é uma triste realidade, né? Os demônios sabem quem é Jesus, mas tem teólogos que não sabem quem é Jesus. Infelizmente, se recusam a aceitar o escândalo do Evangelho. Um Deus que se fez homem, a encarnação, a verdade da encarnação. Mas nós professamos esta verdade. Mas eu queria ir um pouco adiante, na nossa meditação, antes de concluir essa explicação, essa catequese, mais do que uma pregação, é uma catequese, a partir do texto bíblico, mostrando que o que é que Jesus
o conteúdo do diálogo com Jesus. Jesus diz assim, olha, diz para os judeus, certo, vocês não aceitam quando eu digo que sou filho de Deus, e Jesus mostra biblicamente que a própria Escritura chama aqueles a quem a Bíblia fala de deuses. Jesus, então, diz ele, se vocês não acreditam em mim, acreditem nas minhas obras, vocês não podem negar. Então Jesus apela para o factual. Jesus não pede dos judeus, da elite judaica, uma fé cega. Ele dá elementos, é por isso que você pega o Evangelho de João, a primeira parte do Evangelho é o Evangelho dos sinais. Jesus realiza 7 sinais. Jesus transforma a água em vinho, Jesus cura o filho do oficial real, Jesus anda sobre as águas, Jesus multiplica os pães, Jesus faz o cego de nascença enxergar, Jesus faz o paralítico da piscina de Betesda andar, Jesus ressuscita Lázaro, Jesus dá sinais evidentes de quem ele é. Porque me diga uma coisa, quem é que pode transformar um elemento em outro? Quem é que pode transformar água em vinho? Não é truque. Jesus não fez um truque daqueles mágicos de circo. Não é truque. Ele transformou água em vinho. Quem é que pode fazer isso se não for Deus? Veja, Jesus andou sobre as águas. Quer dizer, isso é contra a lei da gravidade. Quem pode suspender uma lei natural, senão o próprio Deus? Jesus, ele cura o homem de enfermidades, faz um cego de nascença ver, como continua fazendo esses milagres ainda hoje. Mas a pergunta é, quem pode fazer isso senão Deus? Veja, um homem que estava morto há 4 dias e já cheirava mal, estava morto de verdade, Jesus o ressuscitou. Ou seja, quem é que pode ter poder sobre vida e morte, senão Deus? Imaginem, ressuscitar um morto. E os homens veem isso e se recusam a acreditar por uma única razão, uma coisa que se chama preconceito. Veja, quando nós vemos um mundo hoje que se recusa a ter fé, é puro preconceito. Eles usam, vamos dizer assim, justificativas históricas. E quando a gente vai estudar a história, a gente percebe que a justificativa dos incrédulos, daqueles que odeiam a igreja, a religião, é infundada. Eles usam justificativas filosóficas, e quando a gente vai ver essa filosofia, a gente percebe que essa filosofia é infundada. No fundo, a razão pela qual se recusam a ter fé são razões preconceituosas. O coração do homem se fechou como dos fariseus, dos saduceus, dos escribas, dos essênios, da elite de Israel. A elite deste mundo também se fecha cada vez mais para Jesus e o Evangelho. E agora já se transformou numa patologia, um ódio total ao cristianismo, à religião. Nos classificam como um mal para este mundo, pretendem nos eliminar, nos chamam de obscurantistas, nos chamam de fanáticos. Pois bem, qual é o fanatismo de um cristão? Você sabe, querem conhecer um que é um fanático cristão? Eu vou dizer, é um rapaz da Toca de Assis, eu conheci um desses há algum tempo atrás, que veio confessar comigo, e ele veio de São Paulo a Natal pedindo carona, não é? Isso é um fanatismo. Pronto. Esse é o tipo de fanatismo cristão. O fanatismo cristão é a capacidade de dar a vida por Cristo. É isso. É um cristão radical é aquele que é capaz de morrer, nunca aquele que é capaz de matar. Nunca, nunca, nunca. Por isso, amados irmãos e irmãs, eu gostaria de dizer que esse Evangelho tem uma questão fundamental, que é o fio condutor deste diálogo. Crer ou não crer? Eis a questão.
aderir à fé e dizer: Jesus é Deus, Jesus é o Filho de Deus, eu me submeto a Ele, eu creio nele, eu confio nele. Amados irmãos e irmãs, essa é uma decisão que cada um de nós tem que tomar. Alguém poderia dizer: e se nada disso for verdade? E se nada disso for verdade? E eu poderia também dizer, como o Papa Bento XVI, certa vez escreveu no seu livro Introdução ao Cristianismo: e se tudo isso for verdade? E se tudo isso for verdade? Alguém pode nos dizer: mas se não for verdade? Mas se eu pergunto: e se tudo isso for verdade? E você perdeu a oportunidade de ganhar tudo, e por causa da dureza do coração, por causa do preconceito, pelo seu fechamento de não ver os sinais evidentes que o Senhor nos dá. Na minha vida como pregador, como ministro do Evangelho, eu estou cada vez mais convencido: para quem não quer crer, nenhum sinal basta. Para quem realmente foi chamado a crer, qualquer sinal é suficiente. Essa é uma grande verdade. Aqueles homens viram a Jesus. Aqueles homens viram o que Jesus fez. Aqueles homens viram quando Jesus ressuscitou Lázaro. O Evangelho de João diz que a casa de Marta e Maria estava lotada de judeus. Ou seja, até porque Betânia é pertinho de Jerusalém, poucos quilômetros. Eu já tive a oportunidade de ir de Jerusalém até Betânia, uma caminhada de alguns minutos, eu diria, não é nem de hora, alguns minutos. Então, eles viram Jesus ressuscitar Lázaro. Eles viram. E nem assim acreditaram. Por quê? Porque o coração está fechado. Por isso, uma coisa que me chama a atenção é exatamente aquela de que eu não me escandalizo hoje quando muitas pessoas não creem, muitas pessoas não têm fé. No mundo como está montado, como está organizado, o grande milagre é existir ainda pessoas que creiam. Então, se você é um crente, irmão, se você tem fé, se você confessa que Jesus é o Filho de Deus, o Filho do Deus Altíssimo, bendito seja Deus, louvado seja Deus, glória sejas a Ti, Senhor. Você é um milagre. Esse é um milagre que Jesus está fazendo hoje, aqui e agora, porque o mundo inteiro está montado, fechado, trancado, para não crer no Senhor. Se a gente vai para as universidades, ali há um ambiente fechado à fé, fechado à religião, fechado à verdade do Evangelho. Se a gente vai para até muitos ambientes de igreja, há um fechamento à fé. O Papa Bento XVI dizia e insistia: nós vivemos uma crise de fé. O problema da igreja é um problema de fé. Quando tudo se torna difícil, é porque nossa fé é pequena. Eu costumava dizer, onde eu fui pároco, onde eu fui administrador paroquial, quando eu chamava as pessoas para ir para um encontro, as pessoas diziam: Frei, é muito longe. E eu lembrava que o povo daquele mesmo local ia para as festas, só que as festas eram muito mais longe. Então eu pensava e dizia para eles: não, irmãos, não é porque a igreja é longe, é porque a fé é pouca ou quase nenhuma. As grandes dificuldades na nossa caminhada está exatamente pela falta de fé. Crer ou não crer, eis a questão. Os judeus se recusaram. Os judeus se fecharam ao Evangelho. Mas o Evangelho termina mostrando que ali os discípulos de João disseram: João não fez nenhum sinal, mas tudo o que ele disse sobre esse homem é verdade. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos proteja,
Que o Senhor nos ilumine, irmãos, que o nosso coração esteja aberto para a fé em Jesus. Por isso, se nós temos fé, nenhum sacrifício que o Senhor possa pedir de mim ou de você vai ser pesado. Não, irmãos, não é os mandamentos do Senhor não são duros, os mandamentos do Senhor não são pesados. É a nossa fé que é pouca, é a nossa fé que é pequena. Se o Senhor está pedindo de nós sacrifícios, eu tenho certeza que esse não é muito alto. E eu tenho visto isso na vida das pessoas de fé, dos homens e mulheres de fé que eu já encontrei na minha vida. Todos eles louvavam, bendiziam a Deus e nunca se arrependiam. Por isso, amado, que o Senhor te dê a graça, que o Senhor me dê a graça de sermos homens de fé. O maior elogio que alguém pode nos dar é dizer, olhar para você e dizer, você é uma mulher de fé. O maior elogio não é dizer você é bonita, você é inteligente, você é rica, você é poderosa. Não, você é uma mulher de fé. Ou seja, você tem luz em você. Você é um homem de fé, você é um jovem de fé, uma fé verdadeira. Peçamos então, neste momento, encerrando este programa, pão da palavra. Nós queremos, neste momento, pedir à Virgem Maria, a nossa mãe na fé. Abraão é o pai na fé, mas muito mais excelente do que Abraão é a Virgem Maria. Dizer a ela, Virgem, roga por mim, que eu possa ser um homem de fé, que eu nunca esteja fechado à fé, que eu não vacile na fé. Se você quiser também, você pode também rezar neste momento. Vamos rezar uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Diga amém, irmãos. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te proteja e que neste dia, amanhecendo o dia, começando o dia, nós podemos dizer, eu me levantei e eu quero viver neste dia a minha fé. Diga amém, amém. Eu quero ser um homem de fé. Eu quero ser uma pessoa de fé. É esse o meu objetivo. Não importa. Na minha frente tem um problema. Na minha frente está o mar. Atrás de mim está Faraó. Mas comigo está aquele que abre o mar e afoga Faraó. Diga amém, amém. Deus é bom o tempo todo e todo o tempo. Porque Ele não nos abandona, mesmo nós sendo crianças na fé, Ele nos abençoa. Queria também neste momento fazer a nossa oração da alma de Cristo, Queria que você curvasse sua fronte e rezasse essa oração comigo e dissesse: alma de Cristo, santificai-me, corpo de Cristo, salvai-me, sangue de Cristo, inebriai-me, água do lado de Cristo, lavai-me, paixão de Cristo, confortai-me, ó bom Jesus, ouvi-me, dentro de vossas chagas, escondei-me, não permitais que me separe de vós, do espírito maligno defendei-me, na hora da minha morte chamai-me, e levai-me para junto de vós, onde vos louvaremos com os vossos santos, pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Quero encerrar este momento dando uma bênção para você e fazendo votos ao Senhor que você possa ser uma pessoa de fé. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Diga amém. Volva para vós seu olhar de Pai, vos dê a sua paz. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso e livre de todo mal. Vos proteja e vos guarde de toda incredulidade. Vos proteja da falta de fé, da falta de esperança e da falta de amor. Que o Senhor te confirme no seu caminho,
na sua vereda e na sua estrada. Que o Deus Todo-Poderoso vos ilumine e vos guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós iremos encerrar este momento só com a consagração, o hino a Nossa Senhora. Viva Nossa Senhora, a Mãe na fé. Viva Nossa Senhora. Se você puder aplaudir a Vivian, sempre. Viva Nossa Senhora, a Mãe na fé, a nossa intercessora. Viva, nós não podemos nos reunir nesse tempo, mas podemos dizer: viva a Mãe de Deus e nossa, a Nossa Senhora Aparecida, a patrona do Brasil, a padroeira do Brasil. Vamos cantar.